Em O Rei do Gado, Leia é uma das testemunhas chaves de um importante julgamento contra o seu próprio filho, Marcos Mezenga. O rapaz e o marinheiro Geraldino foram acusados de terem matado Ralph, o vigarista amante de sua mãe. O tribunal está cheio e o promotor tem na ponta da língua todos os argumentos necessários. Olhando para Leia, o promotor, muito confiante, diz: "Eu perguntaria à testemunha se, quando ela foi apanhada em flagrante em adultério com a vítima, armado pelos detetives Clovis, como ele próprio declarou neste tribunal, qual foi a reação do seu marido traído?" Juiz Gonzaga então fala: "A senhora pode responder, dona Leia." Séria, a madame responde: "Menor do que eu esperava. Meu marido já não me amava mais, ou então eu teria morrido de medo." Nas cadeiras do auditório, Bruno e Lia acompanham atentos a tudo que é dito. Ouvindo as palavras da Leia, o rei do gado abaixa a cabeça preocupado. O promotor então continua: "A promotoria ousa perguntar, excelência, se a testemunha ainda amava o marido dela." Confirmando, o juiz pergunta: "A senhora pode responder, dona Leia." Com um aceno de cabeça, ela anuncia: "Amava. Eu nunca deixei de amar o meu marido." Nesse exato momento, um burburinho de revolta começa nas cadeiras do auditório. Os presentes não aceitam a declaração feita pela esposa adúltera. Continuando, o promotor conduz: "E se o réu Marcos Mezenga, excelência, sabia desse amor?" Marcos, que está presente no banco do réu, se levanta e grita exaltado: "Eu sabia, seu juiz! Eu sabia!" Rapidamente, os policiais ao seu lado se levantam e seguram o jovem. Olhando para ele, o juiz Gonzaga adverte: "O réu não deve se manifestar." Gritando, Marcos retruca: "Mas eu quero falar." O tribunal volta a se agitar e as pessoas recomeçam os burburinhos. Aumentando o tom de voz, Gonzaga repete com autoridade: "O réu não pode se manifestar." Doutor Valfrido, o advogado de Marcos, olhando para ele, confessa: "Era disso que eu tinha medo. Estão provocando ele." Mário, o outro advogado, também tenso, comenta: "Ele vai botar tudo a perder." Achando muito bom tudo o que acontece, o promotor diz: "A promotoria gostaria de saber da testemunha, excelência, primeiro, se ela também apanhava da vítima, como parece que todas as outras mulheres dele apanhavam, e segundo, se o filho dela tinha ciência disso." Olhando para Leia, o juiz autoriza: "A senhora pode responder." Altiva, Leia solta: "Não, eu escondi isso do meu filho e do meu marido." Astuto promotor joga: "Por temer alguma reação mais drástica deles, excelência?" Gonzaga, intermediando, pergunta: "A testemunha temia algum tipo de reação de seu marido ou de seu filho?" Leia, com a voz embargada, solta: "Do meu marido." Não aguentando, Marcos novamente se exalta: "Meu pai esteve no apartamento daquele desgraçado, encheu ele de porrada e ele nem reagiu." Uma confusão nasce e as pessoas começam a conversar bem mais alto. Bruno, atordoado, abaixa a cabeça e reza: "Minha Nossa Senhora." Lia, espantada com a estupidez do irmão, comenta: "O Marcos vai fazer besteira, pai." Com essa reação, Marcos pode botar tudo a perder e ser condenado à prisão perpétua pelo assassinato do canalha. Mas um segredo chocante será revelado no tribunal. Mas antes, não se esqueça de curtir o vídeo. Isso me ajuda a trazer resumos verdadeiros sobre a novela. Voltando ao resumo. Perdendo a paciência, o juiz Gonzaga então avisa: "Se o réu se manifestar novamente, eu ponho pra fora da sala." Vendo um beco sem saída, o poderoso fazendeiro sussurra: "Não faz isso, pelo amor de Deus, meu filho. Não bota tudo a perder." Olhando pra cima, Lia ora: "Ai, minha Nossa Senhora, ajuda." Como se nenhum aviso tivesse sido feito, Marcos continua a esbravejar: "Mas ele não prestava, santidade, ele não prestava." Confuso, o juiz repete: "Santidade." Impaciente, Marcos continua:
Ele batia na minha mãe, excelência, meritíssimo, seja lá o que você for. Ele batia na minha mãe. Você não precisava ficar falando essas coisas aqui, mãe. Que é? Eu já confessei que eu matei ele. Eu confessei. Eu matei ele. Vamos parar com essa merda, juiz. O que mais vocês querem? Que mais vocês querem? O que mais vocês querem? Fala pra mim. Advogado Valfrido, desesperado, rapidamente implora. Meritíssimo, por favor, suspenda os trabalhos. Acatando, o juiz Gonzaga anuncia. Este tribunal entra em recesso até amanhã às 10 horas. Batendo o martelo, o homem da lei encerra a sessão. Lia, se aproximando do pai, então sussurra. Eu sabia que ele não ia aguentar, pai. Eu sabia que ele não ia aguentar. Bruno, triste, concorda. Ele acabou de botar a corda no pescoço, filha. Marcos, em sua cadeira, coloca as mãos sobre a cabeça e se remexe. Leia, encarando o filho, não consegue conter as lágrimas que se acumulam em seus olhos. Minutos depois, Bruno e Lia acompanham o Dr. Valfrido para uma conversa séria. Eles entram em uma sala e o advogado se senta numa confortável poltrona. Olhando para ele, Bruno questiona. E agora, Dr. Valfrido, o que é que pode acontecer? Coçando o pescoço, o homem desabafa. Foi lamentável esse descontrole do seu filho, Sr. Mezenga. Mário, concordando, comenta. E vai ser difícil reverter isso amanhã. Lia, muito tensa, rapidamente pergunta. Dr. Valfrido, ele pode ser condenado por isso, não pode? Dando de ombros, Valfrido, já cansado, solta. Eu não sei, Lia, eu não sei. A porta da sala é então aberta por um policial e Marcos entra cabisbaixo. Olhando para o pai, o jovem pede sem jeito. Desculpa, pai, desculpa, eu perdi a cabeça. Olhando para ele, o advogado Valfrido explica. O promotor foi até condescendente demais com você, Marcos. Irritado, Marcos se exalta. Aquele cara vai continuar interrogando a minha mãe amanhã. Sem um pingo de paciência, Valfrido grita. Aquele cara é o promotor, Marcos. Bruno, soltando um pesado suspiro, aconselha. Filho, melhor você dormir um pouco, para ver se você esfria a cabeça. Com os nervos à flor da pele, o rapaz rebate. Dormir de que jeito, pai? Já mais calmo, Dr. Valfrido diz. É melhor você descansar, porque amanhã vai ser um dia mais difícil ainda. E agora, por favor, nos deixem que eu e o Dr. Márcio precisamos conversar, e muito. Se despedindo, Bruno chama. Vamos, filho, vamos para casa. Abraçando Marcos e Lia, o poderoso fazendeiro então deixa a sala dos advogados. Valfrido, exausto, se esparrama na poltrona quando Bruno fecha a porta atrás de si. Mário, muito preocupado, rapidamente comenta. Precisamos avaliar até que ponto os jurados se impressionaram com o descontrole dele, Dr. Valfrido. Cabisbaixo, o outro sussurra. Mas talvez nós podemos reverter isso ao nosso favor. Senta aí, Mário. Eu acho que... Eles continuam conversando em segredo. Na manhã seguinte, como dito pelo juiz Gonzaga, o tribunal é retomado. Muita coisa acontece até o momento do julgamento, e depois de muito analisar o que foi dito e provado no tribunal, o júri dá a sua sentença. Com a decisão em mãos, o juiz seriamente declara. De acordo com as respostas aos quesitos formulados, os senhores jurados entenderam que no dia 14 de março deste ano, de 1996, os acusados enterraram a vítima na Praia do Encantado. Ao responder o segundo quesito e indagado se a conduta dos acusados provocou a morte da vítima, os jurados responderam não, estando, pois, os acusados absolvidos do crime de homicídio. Comemorando silenciosamente, Marcos olha para sua família sem acreditar que foi absolvido da acusação da morte de Ralph. O juiz, continuando a sentença, diz: por terem os senhores jurados respondido sim ao terceiro quesito, condenando-os à pena de 1 ano de detenção pela prática do crime de vilipêndio a cadáver, previsto no artigo 212 do Código Penal, os acusados, por serem réus primários e de bons antecedentes, têm direito à suspensão condicional da pena, cumprindo em liberdade, sob as condições da lei. Este tribunal
encerra os seus trabalhos. Sob aplausos e ovação, a sessão é encerrada e Marcos corre para abraçar seu pai e sua irmã. Muitos fotógrafos registram a cena para estampar em seus jornais e revistas. Leia se sente deixada de lado e apenas assiste à imagem. Clovis, o detetive, cruza seus braços e sussurra para si mesmo: Esse advogado é um sacana mesmo, viu? Foi um golpe de mestre levantar a dúvida se o Ralph realmente está morto. Isso salvou o Marcos. Dando então as costas, ele sai do tribunal contrariado. Já o Marcos termina de abraçar Bruno e Lia, que os deixam a sós. Se virando na direção da mãe, o jovem animado sorri. Leia, segurando o choro, faz de tudo para não desabar. Tranquilo, Marcos comemora. Acabou tudo bem, mãe. Fica fria. Com a voz embargada, a madame pede: Me abraça, filho, me abraça. Fazendo como pedido, Marcos abraça a mãe, que enfim se permite chorar, estando livre da culpa de uma prisão do seu filho. Meses depois, andando em seu escritório de um lado para o outro, Marcos conversa no telefone com Maurite. Sério, o rapaz explica com detalhes. Não, Maurite, meu pai se cansou dos bois e foi embora. Mais de um mês que ele não vem aqui para casa. Não se trata de férias não. Ele se aposentou dos bois, é isso. Agora tá tudo nas minhas mãos. Faz o seguinte, Maurite, você obedece às minhas ordens e estamos conversados, tá bom? Fala, quantas cabeças foram confinadas? Não dá pra confinar mais? Sei. Pode falar, eu tô ouvindo. Tá certo. Eu concordo com você. Então faz o seguinte, Maurite. Deixa 500 cabeças soltas pelos pastos para essa turma de sem terra que tá aí acampados na fazenda não achar que se trata de uma fazenda improdutiva. Depois você reúne uma bezerrada nova. Isso. E no ano que vem a gente confina tudo, tá certo? Sei. Pera, de quem você comprou essa garrotada toda? Rafaela Berdinazzi? Quantas cabeças você comprou? Da fazenda da minha mãe? Tá certo. Quanto você pagou, Maurite? Mas como não sabe? Então faz o seguinte, eu preciso que você saiba o preço de cada cabeça. Claro, aliás, você vai fazer melhor. Você vai até lá, se passar por um comprador, pechincha mesmo, pechincha, pague em dinheiro, cash. Isso, porque eu quero aquela fazenda de volta, Maurite. Eu quero aquela fazenda de volta. Marcos demonstra que assumiu de verdade os negócios da família, se tornando o novo rei do gado. Enquanto isso, na sala de jantar, Liliana chega com a comida e ajuda o pequeno Urerê dizendo: Come logo tudo, menino, que boca, hein? Nesse momento, Marcos entra na sala de jantar muito sorridente. Olhando para a esposa, ele conta: Lili, eu vou conseguir a fazenda de volta. Aquela que meu pai deu para minha mãe e que o safado do Ralph vendeu para os Berdinazzi. Confusa, a mulher pergunta: Ah é? E pra quê? Marcos calmo explica: É uma questão de honra. E depois, meu pai vai adorar se eu conseguir, não vai? Mudando de assunto, Liliane solta: Você vai almoçar? Coçando a barba, o marido sussurra: Como é que tá o rango hoje? O Herê rapidamente responde: O tio me dá dinheiro pra comprar lanche na escola. Rindo, Marcos zomba: Muito enjoado esse moleque, hein? Fechando a cara, o menino rebate: Então, tio, coma! Sem jeito, Liliane diz: Desculpa, Marcos, mas eu acho que eu errei no sal. O rapaz, dando de ombro, solta: Normal. Traz junto com a comida um copo de água bem gelado, assim como você tem feito. Cabisbaixa, ela sussurra: Tá bom, eu trago. O menino ligeiro avisa. Então o Herê se manda. Tchau, tio. Beijando e abraçando Marcos e Liliane, o garoto sai para ir para a escola. Ficando a sós, o casal voltam a conversar. Envergonhada, a Liliane pede: Marcos, me desculpa, mas eu não tô conseguindo acertar a mão nessas coisas. Tranquilo, Marcos avisa. Não tem problema não, a Júlia tá voltando. Agora, vem cá, você não botou guardanapo, não botou talher, não botou nada aqui? Cansada, ela desabafa. Pois é difícil pra mim. Você teria se casado comigo se soubesse que eu sou essa nulidade na cozinha? Debochado, ele responde: Não, claro que não, né? Mas agora não dá mais pra voltar atrás.
Vem cá, se eu quisesse uma empregada, eu teria contratado, ou então teria dormido com a Júlia e com a Lurdinha. Eu não quero você na cozinha, eu quero você sabe aonde? Na minha cama. Beijando a esposa, Marcos sela o seu amor com Liliana. E assim ele termina a história, ao lado da amada e sendo o novo rei do gado. Se você gosta desses resumos verdadeiros sobre a novela, deixe o seu gostei. Aproveita para assistir mais uma bomba sobre o que vai acontecer. Basta clicar em um dos vídeos que está aparecendo aqui na tela. Fiquem com Deus e até um próximo vídeo. Fui!